que motiva a tua vida? O que é que te impulsiona? O que é que te dá ambição? O que é que te leva para frente? O que é que te empurra? Repito, o que te impulsiona. Eu estava aqui pensando o que me impulsionava. Fazendo esse vídeo, por exemplo, para você que está me vendo agora, me ouvindo, é para mim extremamente prazeroso. Me motiva, mexe com a minha ambição. Por quais motivos? Não sei bem determinar. Posso dizer que são variados. No entanto, antes de começar a fazer esse vídeo, eu me pego em um processo de refletir se vale mesmo a pena. Mas para que fazer isso? Por que não simplesmente só ficar deitado, só descansar, só ficar assistindo? O que é que eu vou fazer falando de frente para um celular para um pessoal que sequer eu conheço, que não sei nem se vão querer me assistir e se vão achar interessante o que eu tenho a dizer? Porque para mim, o que tenho a dizer, ou sobre quem quero falar, no caso aqui a gente vai falar sobre Nietzsche, um dos filósofos mais vistos, mais lidos, mais comentados nos dias atuais, embora ele não seja da nossa época. O Nietzsche morre lá em 1900, mas como ele mesmo gostava de falar, a filosofia dele era extemporânea, ou seja, não era uma filosofia ou uma produção intelectual para as pessoas, os indivíduos de sua época, e sim para os que estavam por vir. Ou seja, a filosofia de Nietzsche era para nós, para você, para mim. Mas eu não quero aqui estar masturbando as ideias de um filósofo que morreu lá em 1900, de um filósofo europeu que foi trazido aqui para o Brasil. Não, também não é esse o objetivo, ficarmos dando aula sobre Nietzsche. Teremos no canal aula sobre Nietzsche, mas não é o caso aqui. O caso aqui é refletirmos sobre o que nos impulsiona, o que nos leva adiante. E o Nietzsche pode nos auxiliar, se não para nos entregar uma resposta pronta, porque o objetivo aqui não é te entregar respostas prontas sobre nada, isso aqui não necessariamente é uma aula. Então, se você está aqui para ter uma resposta para o que deve te motivar, ou achando que eu tenho uma resposta para o que me motiva e que isso de alguma forma pode te ajudar, já pode sair fora desse canal, porque não é esse o objetivo e nem sei se essas respostas são tão fáceis de serem encontradas ou de serem encontradas se for só uma resposta. O que eu posso te afirmar é que o Nietzsche lança luz sobre esse problema, lança uma reflexão sobre essa questão que pode ser o nosso pontapé inicial, o nosso primeiro passo. Assim a gente consegue refletir sobre uma filosofia proposta por um autor reconhecido no mundo todo e fazer as nossas próprias reflexões, nossos próprios questionamentos, nossos desvaneios filosóficos, dividirmos aqui experiências e podermos refletir sobre o que o Nietzsche falou, ou propriamente podia ser uma aula só sobre Nietzsche, e aqui não é aula. Aqui no nosso canal tem diversas aulas sobre diversos filósofos. Por exemplo, tem aula sobre o que Nietzsche entende por ética, dentre outras questões. Alunos de ensino médio geralmente me assistem bastante porque se preparam para Enem, para os vestibulares da vida, mas eu já adianto que essa aqui não é uma aula para vocês necessariamente. Se estão me assistindo, sejam bem-vindos e bem-vindas, mas aqui é para você que é mestre, para você que é doutor, para você que é graduando ou graduado, para você que chegou aqui e não é nada, mas gosta de pensar, de conhecer a realidade, de refletir sobre as nossas vidas, de refletir sobre a nossa existência. Sejam bem-vindos e eu já te convido a dar o like no canal, não deixa de dar o like nesse vídeo, assistir até o final e se gostar, compartilhar com teus grupos de WhatsApp, com teu amigo, com tua amiga, com teus familiares, comentar aqui à vontade, dando sugestões de vídeos, criticando esse vídeo, colocando questionamento sobre esse vídeo, eu vou estar respondendo lá. Enfim, ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo conteúdos novos. Mas esse aqui é o momento de refletirmos sobre a proposta filosófica de Friedrich Nietzsche, mas muito mais de fazermos a nossa reflexão acerca do que nos impulsiona, do que nos leva à frente, o que nos motiva, o que nos faz levantar todo dia. É possível, é provável que você já tenha pensado nisso. Eu pessoalmente penso todo momento sobre isso. É uma questão filosófica que me acompanha bastante. Para que viver? Para que levantar todos os dias? Para que trabalhar, dormir, se exercitar, juntar dinheiro, criar patrimônio, procriar? Para que tudo isso? Qual o motivo da vida? Qual o motivo da existência? Qual é o propósito da existência? É lógico que a gente não vai conseguir abarcar todas essas questões somente nesse vídeo. Teremos outros vídeos que nos oportunizarão discutirmos o porquê da existência, qual o propósito
propósito da vida, mas esse aqui basicamente a gente vai discutir a vontade de potência no Nietzsche e automaticamente refletirmos sobre nós mesmos, sobre o que nos impulsiona, trocarmos uma ideia, batermos um papo filosófico. Eu fico a imaginar assim, os que estão me assistindo agora, como estão se mantendo ligados, conectados a esse vídeo nesse mesmo instante e pensando consigo, o que me motiva? O que me levanta da cama? Ou o que me impulsiona? E essa pergunta é uma pergunta extremamente filosófica e de uma profundidade incrível, que demanda diversas reflexões e, repito, me perdoe por estar sendo repetitivo, que nós partiremos ou teremos pontapé inicial desse debate a partir da vontade de potência do Nietzsche. É um filósofo chamado Schopenhauer, filósofo extremamente pessimista. Eu, por exemplo, li Schopenhauer e me assustei. A primeira frase de Schopenhauer no livro dele era que a morte era a musa inspiradora da filosofia. Eu já me peguei meio que assustado. Digo, o que é que esse cara tá falando? E adorei o livro, mas, no entanto, eu fiquei bem para baixo. Eu já tenho um problema de TDAH. Inclusive, te convido a assistir meus vídeos sobre depressão, TDAH, ansiedade, enfim. E eu estava na graduação na época que comecei a ler Schopenhauer. Tem toda a questão de ser jovem e, enquanto jovem, pai de primeira viagem, pai recente ainda, minha primeira filha tinha acabado de nascer. Eu estava bem ainda reflexivo, ainda buscando saber qual seria o meu futuro, pensando nas diversas possibilidades da minha vida e me deparei com o livro de Schopenhauer. Um certo dia eu indo para a universidade, estava na moto, sentado na moto, e parei num sinal de trânsito, num semáforo, como você queira chamar. De repente o sinal abriu, ficou verde, né, pra gente prosseguir. Todo mundo prosseguiu e eu continuei lá parado na moto, me perguntando pra que a vida? O que é que eu tô indo fazer na universidade? Por que eu estou vivendo? Tamanha foi a influência naquele momento de Schopenhauer, da leitura de Schopenhauer na minha vida. Tamanha foi a reflexão que ele me gerou, porque para o Schopenhauer, basicamente, o que nos motiva, o que nos leva para frente, de forma muito resumida e superficial, nada mais é do que a vontade de espécie que existe em nós. A vontade de, por exemplo, o desejo sexual, a vontade de constituir família, de trabalhar, de se manter ou manter uma geração, né, a sua geração, filhos, esposa ou esposo, enfim, depender do gênero, é nada mais, nada menos do que a força da espécie em nós para se perpetuar, como acontece em qualquer animal, a força da espécie em nós, a perpetuação da espécie. Isso dito, logicamente, de forma bem superficial. Então, o Nietzsche lê Schopenhauer, pessimista como era, lê esse pessimismo todo da filosofia de Schopenhauer, mas ele dá um passo adiante. O Nietzsche diz que é sim possível uma vida feliz, uma vida com significado, uma vida com impulso, com motivação, uma vida pensada ou vivida a partir de uma força que nos impulsiona, que nos motiva, que nos faz dar passos, progredir. É possível amar a vida, é possível amar o destino. Então, e esse conceito no Nietzsche nós chamamos de amor fati. Vai aqui a previsão de um vídeo sobre amor fati só pra gente discutir o Nietzsche, mas daqui a gente não vai discutir propriamente o amor fati. Esse amor pelo destino, esse amor pela vida, independente de como a vida esteja, de como o destino nos espera. Nós simplesmente vamos abraçar essa vida, ainda que seja com sofrimento. Para o Schopenhauer, basicamente, a vida só era sofrimento. O que seria a felicidade segundo Schopenhauer? A felicidade nada mais era do que um instante que o sofrimento cessou. Então o sofrimento nos deixou por algum instante, aquilo ali foi a felicidade, porque no todo a vida é sofrimento. O Nietzsche vai dizer o seguinte: não, é possível ter uma vida massa, é possível nós pensarmos uma vida diferente, é possível abraçarmos essa vida, amarmos o destino a partir da noção de amor fati. E vai falar então da vontade de potência. Vontade de potência é um conceito central na filosofia do Friedrich Nietzsche. Essa vontade de potência, essa vontade de poder descrita na filosofia do Nietzsche
Nietzsche é a principal força motriz nos seres humanos. Realização, ambição, esforço para alcançarmos a parte mais alta, mais elevada da vida, das nossas vivências, para o nosso crescimento máximo, para a nossa maior potencialidade. Então, vontade de potência nada mais é do que essa força motriz que nos impulsiona, que nos levanta, que nos motiva. Se nós questionamos no início o que nos motiva, o Nietzsche diria que é essa vontade de potência, essa força que nos leva adiante. Só que essa vontade de potência, essa vontade de poder em Nietzsche, ela nunca foi necessariamente bem destrinchada, bem definida em suas obras. Logo, esse conceito ele nunca foi sistematicamente definido nas obras do Nietzsche, o que deixa a sua interpretação à revelia das leituras de diversos pesquisadores do Nietzsche ou de diversas pessoas que passem a fazer leituras do Nietzsche e queiram entender essa vontade de potência. Eu, por exemplo, trabalho do Nietzsche o discurso da morte de Deus. O Nietzsche vai dizer que Deus está morto em uma de suas obras e eu discuto isso. Eu tenho até o Nietzsche tatuado. Tamanha é a minha admiração por este filósofo. Isso não quer dizer que eu concorde com Nietzsche em tudo. Por exemplo, acerca da morte de Deus, eu digo que o Nietzsche errou. Discute-se muito o Nietzsche ateu. Eu digo que o Nietzsche não tem nada de ateísmo em sua obra. Muito pelo contrário. Para o Nietzsche, Jesus era um espírito livre. Farei vídeo sobre isso posteriormente. Agora, voltando para a vontade de potência, para a vontade de poder no Nietzsche, isso é o que nos leva a superarmos, a transvalorarmos os valores, a moral existente, que segundo Nietzsche é uma moral dos fracos, uma moral dos escravos, uma moral que nos leva para baixo. O Nietzsche vai criticar duramente a civilização, a sociedade de sua época, que segundo ele vive sobre valores morais dos ressentidos, dos fracos, dos escravos. Ele propõe uma moral dos aristocratas, uma moral transvalorizada. Tá aqui um outro conceito da teoria do Nietzsche, que é transvaloração dos valores. Superarmos os valores existentes por outros valores mais fortes, mais condizente com esse homem que tem, ou esse indivíduo, para não falar em gênero, esse indivíduo que tem essa vontade que lhe leva para frente, que lhe motiva, que lhe faz progredir para o nível mais alto de sua existência, para o nível mais alto de suas habilidades, que, repito, é uma força motriz. Então o Nietzsche ataca a moral, ataca os costumes que nos carrega para baixo, que tira de nós essa voracidade pela vida, essa força instintiva, como por exemplo a moral da humildade. A humildade exacerbadamente nos carrega para baixo, nos tira a ambição, nos diz que ambição é algo errado. E aí vale uma questão aqui filosófica para refletirmos que ambição é algo importante e fez com que nós perpetuássemos enquanto espécie, nos fez progredir, nos levou a patamares mais altos de existência. Agora, ambição ela não pode ser de forma alguma comparada à ganância, que é aquela que você vai deixando as pessoas para trás, pisoteando os adversários, pisoteando as pessoas para crescer em cima delas, que tem essa voracidade de ter somente por ter, e não é algo que nos faz progredir enquanto sociedade. Até individualmente cabe ressalva se a ganância nos faz progredir ou se nos faz regredir, uma vez que é quase que uma patologia, porque nós não mensuramos nada que nos leve até o topo, nós simplesmente avançamos diante da voracidade dos nossos instintos, simplesmente pelo querer ter, pelo querer ser, sem que isso seja mais refletido, mais ambicionado a partir de uma mensuração dos bens que isso possa nos trazer individualmente e coletivamente, de um legado que nós queremos deixar, enfim, sem ser algo que traga benefícios pessoais e coletivos. É buscar ser só por ser. Então percebam que há uma diferença em ambicionarmos sermos melhores, sermos a versão melhor de nós mesmos,
e sermos gananciosos em querermos o que é do outro, ou tomarmos, ou querermos só pelo querer do poder, do status, do ter, sem necessariamente uma mínima reflexão de como isso seria positivo para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta, ou para a sociedade no qual nós convivemos, nós vivenciamos. Então há de se diferenciar o que é ambição do que é ganância. Da mesma forma que há de se perceber na perspectiva do Nietzsche de vontade e de potência, não um imperativo do que nós temos necessariamente que fazer, até porque é um conceito em uma construção interpretativa, não está bem definido o que é vontade de poder ou de potência no Nietzsche. O que nós sabemos bem de vontade e de potência no Nietzsche é essa força que nos leva a superar os valores já existentes, os valores dessa sociedade e dessa civilização que acaba com o que há de mais instintivo em nós e também nos faz sermos a melhor versão de nós mesmos, o que Nietzsche chamou de além-homem ou super-homem. Tá aí mais um vídeo provavelmente que a gente venha fazer aqui, o super-homem no Nietzsche. Alcançar esse além-homem que esteja para além da moral dos fracos, que tem uma moral aristocrática, que tenha vontade de ser a sua melhor versão, de que não esteja na vida ou para a vida só para o que ela fez dele, e sim aquele que quer tomar as rédeas da vida e fazer acontecer ou fazer de si mesmo o que ele entende ser feito mediante o que a vida fez dele até aqui. Então é bem diferente de você simplesmente ter uma relação passiva frente à vida, eu sou o que sou porque a vida fez de mim isso, e você ter uma relação ativa frente à vida, amar e abraçar o seu destino, amar e abraçar a sua vida e fazer do que você tem um acontecimento pelo qual você se orgulhe, pelo qual você consiga direcionar as suas escolhas, pelo qual você se emancipe, pelo qual você seja você e não o que fizeram de você. Então, a partir da vontade de potência do Nietzsche, de uma perspectiva de se tornar um além-homem, você pode ir além do que a vida fez de você. Você pode alterar a sua história, alterar a sua forma de visualizar essa vida, de entender essa vida, de conviver com os outros e consigo mesmo. Então é extremamente importante, a partir dessa perspectiva de vontade e de poder, identificarmos em nós o que é ou como se manifesta essa vontade de poder. Eu, pessoalmente, gosto de dar aulas. Ali é o que o Nietzsche chama de vontade de poder, eu consigo sentir bem quando eu estou no ápice da minha aula. Agora percebam, para iniciar a aula, quando eu entro em sala, eu sempre estou me perguntando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que eu tenho que começar, que eu tenho que me dirigir aos alunos, fazer a tal da chamada para os alunos que veio. Isso eu estou falando de uma aula institucional. Até que de repente eu estou no ápice dessa aula, estou extremamente motivado, cheio de vontade de poder, de querer ser a melhor versão de mim, de ajudar aqueles alunos a também conseguirem surfar na filosofia, refletir a realidade de forma crítica e além das aparências das coisas, descobrir também o que os motiva, conseguir manejar e lidar com essa vontade de poder que existe neles. Aí eu tô no ápice, eu tô surfando na filosofia do Nietzsche de vontade de poder, mas até chegar lá eu tenho dificuldade e quando acaba eu tô exausto, porque ali foi energia vital. Então isso me motiva. O que te motiva? Esse vídeo que eu estou fazendo, por exemplo, sempre eu penso, o que é que eu vou falar? Qual filósofo eu vou discutir? O que é que eu vou trazer? Será que vale a pena mesmo? Até que eu chego nesse momento que estou eu e o celular somente, eu não sei ainda quem está aí atrás, mas eu sei que alguém vai me ouvir e isso me motiva. Poder dividir filosofia, conhecimento, experiência, vontade de poder com você que está me assistindo. O que é que te motiva? Essa vontade de poder, você precisa percebê-la em si. E a partir dessa percepção que você possa vir a ter do que te motiva, dessa vontade que o Nietzsche chamou de vontade de potência, trabalhar em cima dela suas aptidões, suas qualidades, seu apego, amor ao destino e fazer a vida ser o que ela é a partir de suas convicções, que não necessariamente são convicções estáticas, convicções a partir do que a sociedade determinou como convicções, e sim convicções pensadas.
O Nietzsche falou de transvaloração dos valores, que deveriam ser valores pensados e repensados, novos valores. Isso eu digo para as convicções. Convicções pensadas, repensadas, a partir das nossas experiências, das nossas leituras, das nossas vivências, a partir desse vídeo e de outros vídeos, a partir de filósofos como Nietzsche e como outros, que estão em constante movimento e construção. E a partir dessas convicções se afirmar na vida e buscar esse sentido que potencialize suas qualidades e potencialize a sua vontade de querer estar no lugar mais alto. E lugar mais alto aqui não é estar acima de todos ou acima de tudo. Lugar mais alto é de fazermos de nós a melhor versão que conseguimos fazer no dia de hoje, no agora, neste momento. Inclusive enquanto estamos descansando, por exemplo, que seja um descanso legal, que eu tenha a capacidade de me deliciar naquele descanso, que eu entenda que inclusive o próprio descanso é energizar-se para poder avançar com essa vontade de potência que me motiva e me carrega para frente, que é força motriz de minhas escolhas, de minhas ações, da minha fala e de meus pensamentos. Pois bem, esse é um pouquinho do Nietzsche, espero que tenham curtido, gostado, espero que pense e repense o que te motiva. E lembrando aqui, se você ficou até aqui, está esperando uma resposta pronta, a filosofia nos traz muito mais dúvidas. Para que eu quero dúvidas? Para ter a capacidade de pensar criticamente, de enxergar a realidade sobre o seu prisma, sobre as suas interpretações, os seus desvaneios, os seus pensamentos, os seus questionamentos. Então aqui não necessariamente chegaremos ao final do vídeo com a resposta pronta para os nossos questionamentos ou para a tua questão, para a tua pergunta, mas eu não tenho dúvida que a partir do material exposto aqui, a partir do Nietzsche, a partir do que falei, a partir dessa construção filosófica que fizemos, você terá muito mais recursos para pensar a sua própria existência, para pensar o que te motiva, para ter a capacidade de emancipar-se, de ser você mesmo neste mundo tão diretamente relacionado ao que a sociedade faz de nós, ao que a cultura faz conosco, o que a história fez de nós, o que fizeram de nós até esse momento aqui, até chegar nesse vídeo, até batermos esse papo. Não sei o que fizeram você ser quem você é. Certamente foi uma construção histórica, social, cultural, cognitiva, neural, mas eu posso afirmar com certeza, a partir daqui você pode tomar as rédeas da sua vida, ainda que ilusoriamente, porque nós sabemos que essas rédeas que nós tomamos não nos emancipa de fato, porque ainda assim sofremos diversos estímulos do ambiente, da sociedade, das nossas famílias e culturas, mas nos dá minimamente a capacidade de podermos controlar ou manifestar nossas intenções nas nossas escolhas, no nosso destino, na nossa vida, manifestar as nossas vontades, direcionar as nossas vontades, ou melhor, construir as próprias vontades, porque a maior parte das nossas vontades não são vontades nossas, são vontades estimuladas pelo meio que nós vivemos, mas compreendendo que o meio nos estimula e como se deu a construção dessas vontades, aí sim nós podemos pensar em determinarmos as vontades, em construirmos as vontades, em negociarmos com elas, em ora conseguirmos influenciá-las, ora sabermos que o ambiente foi mais forte do que nós, porque sempre é, mas que nós também temos dentro das nossas individualidades, das nossas identidades, das nossas subjetividades, o poder, a capacidade de também manipular, de também movimentar, de também mexer, de também direcionar, de também interferir nas escolhas, no nosso futuro, nos nossos projetos, nos nossos sonhos e no que nos motiva. Então fico por aqui, espero que tenha te ajudado essa reflexão. Não esquece de dar o like e ativar o sininho das notificações, estar sempre compartilhando esses vídeos e tacar-lhe o dedo aí para comentar à vontade nesse vídeo e livremente. Forte abraço, até o próximo vídeo.